Amém, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida. Mais um momento que nós temos de ouvir a palavra de Deus. E pensa numa palavra de Deus. Quando eu entendi esse texto aqui que eu vou compartilhar com você, me fez muito bem. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus, ele está contaminado com a religião evangélica. O Evangelho de Jesus, esse amor de Cristo, essa morte, essa justiça de Deus por nós, ela está corrompida, com homens e mulheres que infelizmente deturpam ou manipulam a palavra com interesse próprio. E eu vejo crentes lá no Sal da Terra, eu falo que tem dois públicos na nossa igreja. Aqueles que nunca tinham experimentado da graça, do amor de Deus, nunca tinham frequentado uma igreja cristã, uma chamada igreja evangélica. E outro público são aqueles que estão cansados, sobrecarregados, de julgo, de medo, de cobrança, de imposição, de homens que deturpam e manipulam a palavra para se beneficiarem. Esse texto que você vai aprender hoje aqui, que está no livro de Números, o terceiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, a partir do capítulo 23, a partir do verso 19, ele relata a história de que Balaão era um falso profeta que foi contratado pelo rei Balaque, que era um inimigo de Israel, para amaldiçoar o povo de Israel, para amedrontar o povo de Israel. E é interessante que ele tinha êxito, ele era reconhecido como um rogador de pragas, e o que ele amaldiçoava dava certo. E o rei Balaque, vendo o crescimento do povo de Israel, ficou com medo desse crescimento e contratou, pagando dinheiro a ele, para ele amaldiçoar o povo de Israel. E quando ele foi amaldiçoar o povo de Israel, capítulo 22, verso 12, diz assim: Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Você que já entregou sua vida para Cristo, você que creu na morte e ressurreição de Cristo, você é filho de Deus. E é Deus quem cuida de você. E você é abençoado. Mas e a maldição, pastor? Você é abençoado. Olha o que diz aqui no capítulo 23, verso 8. Ele falando assim, como? O profeta ruim falando assim, como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como eu posso condenar a quem o Senhor não condenou? Mas você vai falar, mas não adianta falar. Mas você é o profeta, não adianta eu falar contra um povo abençoado de Deus, não adianta eu rogar praga contra a vida do pastor Marcelo, porque o Marcelo é um homem abençoado por Deus. Se ele está certo ou errado é uma outra questão. Deus, o Pai, corrige. Eu não tenho autoridade para amaldiçoar a vida dele. Você já participou de igrejas onde o pastor, se você sair debaixo de mim, você será amaldiçoado? Aconteceu isso comigo. Se você sair debaixo aqui da igreja, você vai deixar de ser pastor. Mas espera aí, quem que me consagrou pastor? Foi você ou foi Deus? O dom? Deixa eu ler um versículo aqui para você. Eu gosto da palavra porque a palavra nos baliza, nos fundamenta, amém? Capítulo, deixa eu achar aqui para você. Capítulo, quer ver? Olha o que está escrito aqui, Romanos capítulo 11, verso 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons. O dom para ser um pastor. Deus pode ter usado uma pessoa para falar, olha Marcelo, você é um pastor, eu vou impor as minhas mãos sobre a sua vida e essa verdade, essa graça de Deus vai sobre a sua vida. Mas espera aí, os dons e a vocação, é tudo dele, é dom e vocação, dom e chamado. Tudo vem de Deus e são irrevogáveis. Deus deu e agora Deus vai tirar? Então Deus é homem. Por que eu estou falando isso? Porque olha o que diz aqui. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Números 23, verso 19. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Deus abençoou, ele não vai voltar atrás porque é irrevogável. A bênção de Deus, ela é irrevogável. O que é irrevogável? Que não volta atrás. Deus abençoou, como é que ele vai desabençoar? Olha o que o Balaão, como é que eu vou amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Aí tem pastores, tem gente aí vestida aí, sei lá de que jeito, com o microfone na mão, falando umas bobagens dessa, porque eu vou te amaldiçoar, porque a tua vida não vai mais para frente. Lá na igreja está cheio de gente abençoada, não pelo Ministério Sal da Terra, abençoada por Deus. Amém?
Os dons e a vocação são irrevogáveis. Gente, então agora saiu da igreja, perdeu o chamado. Lá na igreja eu era assim, agora eu não sou mais. Quem disse isso? Olha o que ele diz mais. Eis que para abençoar eu recebi ordem. Ele abençoou, Deus abençoou. Eu não posso revogar. Você, meu irmão, você que é um crente, um nascido de novo, você é abençoado. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouvem aclamações do seu rei. Sabe o que é bacana, o que eu gosto daqui? Ele não viu iniquidade em Jacó. Não é que em Jacó falando do povo de Israel, não é que na minha vida não existe pecado, não existe iniquidade, mas Deus não leva em conta os meus pecados para me amar, para me abençoar. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para você entender. Ser nascido de novo significa ser filho. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Ser nascido de novo não é ser evangélico ou ser membro de igreja. Ser salvo, ser nascido de novo é ser filho. Você que é pai, você que é mãe, as desobediências dos seus filhos, as iniquidades que você vê, que você sabe que o seu filho tem, impedem você de amar o seu filho e de desejar coisas boas para o seu filho. Porque o seu filho faz algo que te contraria, você então vai amaldiçoar o seu filho? Não faz isso. Você não faz isso. Deus, por que Deus vai fazer? Eu sou filho. Meu irmão, entenda que você que entregou sua vida para Cristo, você é filho, você é filha. E você e eu, apesar de termos erros, que às vezes cometemos pecados, desobedecemos, Deus Ele não vai ver, ou seja, Ele não vai levar em conta os nossos erros, as nossas falhas para nos amar, para manifestar o amor dele por nós. Aceite isso, é amor de Deus, é amor de Pai pelas nossas vidas. Por isso que o Evangelho não é uma religião, é um relacionamento, é uma filiação. Amém? Olha mais aqui, versículo 22 diz: Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem, ou seja, nós somos fortes, fortalecidos no Senhor. Verso 23, outra coisa que, às vezes eu vejo cristãos me perguntando: pastor, na minha vida, fulano rogou uma praga na minha vida, não, porque tinha um trabalho de macumba contra a minha vida, eu fiquei sabendo que fez isso, pagou para fazer uma amarração na minha vida. Olha o que diz aqui: pois contra Jacó, capítulo 23 de Hebreus, de Números, verso 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Meu irmão, na vida de um crente, de um nascido de novo, que é guardado pelo Senhor, não vale encantamento, não vale adivinhação, não vale trabalho de macumba. Amém? Você precisa se sentir guardado, protegido, amado pelo Pai, amado por Deus. Sobre a sua vida, existe bênção. Sobre a sua vida, os dons e a vocação de Deus. Sobre a sua vida, a proteção e a guarda do Senhor. Não vale encantamento sobre a sua vida. Não vale maldição sobre a sua vida. O que vale sobre as nossas vidas é bênção de Deus, pensamentos de paz, graça do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Que você viva descansado, firmado, exclusivamente no amor de Deus, na obra de Cristo. E nos dias que você falhar, olha para a obra de Cristo, uma obra que não falhou, uma obra que não muda. Deus não está procurando pecado na sua vida. Deus não está procurando falha na sua vida. Ele está procurando um jeito de te amar mais, de manifestar mais o amor dele por você. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, no nome de Jesus.